Deixa eu ligar o teu microfone, por favor. Está desligado. Pronto, consegue me ouvir? Consigo sim. Pode Ó, ficar à vontade. Ele tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. a questão de passar os slides, fica a carta de vocês? Sim, eu faço. Ok. Eu posso começar? Pode sim, fica à vontade. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou do terceiro período de odontologia também da Universidade Federal de Pernambuco. E eu vou estar falando um pouco sobre fibromatose gengival hereditária. Esse trabalho é uma revisão sistemática que teve como principal objetivo investigar as principais síndromes associadas a essa patologia e quais os principais achados dessas associações. Isso porque a etiologia da fibromatose gengival hereditária não é clara. Ela pode ocorrer de forma esporádica ou idiopática, pode ser hereditária, estando ou não associada a uma síndrome, e ela pode ainda ser induzida pelo uso de drogas, especialmente as antiepiléticas, como a fenitoína. A fibromatose gengival hereditária é o crescimento gradual, benéfico e não benigno, e não hemorrágico do tecido gengival, e tem o caráter displásico, hipertrófico e hiperplásico. A manifestação dessa patologia geralmente ocorre durante a erupção da dentição permanente, mas também pode ocorrer durante a erupção da dentição decídua. E os principais acometimentos dessa patologia é o cobrimento total ou parcial das coroas dentárias, o que prejudica a fala, a mastigação, compromete a estética, desencadeando problemas psicológicos nos pacientes acometidos e, além disso, pode criar pseudobolsas, provoca o acúmulo de placa, nada disso é bom, né? Então, pelo fato de não ter uma etiologia tão clara, viu-se a necessidade de se investigar isso para a gente poder mapear e definir melhores diagnósticos e melhores tratamentos para os pacientes. Em relação à metodologia, o PubMed foi consultado, a BVS também, a Cochrane Library e a Cielo foram consultados, e um total de 100 artigos foi triado. A partir dessa triagem, 55 foram selecionados para a aplicação do critério de elegibilidade das síndromes que mais se associavam, e esse critério foi a síndrome apresentar mais de 2 publicações nas bases de dados. Nesse período, antes da aplicação desse critério de elegibilidade, um total de 18 síndromes já foi contabilizado, e após ele, 7 mais se associaram à fibromatose gengival hereditária. Pode passar. As síndromes que mais se associaram foi a hipertricose, a síndrome de Ramon, a síndrome de Zimmermann-Labande, a esclerose tuberosa, a hialinose infantil sistêmica, a síndrome da amelogênese imperfeita e a síndrome de Hunter. E foi importante a gente fazer essa busca, essa elegibilidade, porque a gente consegue ver o padrão de herança de cada síndrome. A literatura hoje diz que a fibromatose gengival hereditária ela tem caráter autossômico dominante, e realmente ela se apresenta, as síndromes que mais se associam a ela têm esse padrão de herança. Mas a síndrome que mais se associou, que foi a hialinose infantil sistêmica, possui 12 publicações, ela tem caráter autossômico recessivo. Então, a gente não pode dizer que é via de regra que a fibromatose gengival hereditária tem o padrão autossômico dominante. Em relação ao tratamento, os estudos apontaram, preferencialmente quase todos, a gengivectomia como abordagem à fibromatose gengival hereditária, e apenas um desses que indicaram a gengivectomia ressaltou a importância da raspagem e alisamento radicular associado ao controle de placa, o que deveria ser ressaltado por todos os outros, porque a gente sabe que é um procedimento primordial no tratamento de qualquer condição periodontal. E apenas um desses estudos sugeriu a cirurgia de retalho periodontal associada ao contorno ósseo. A maioria dos estudos mostrou uma preferência para a realização dos tratamentos, das abordagens cirúrgicas, após a erupção dos dentes permanentes, porque há uma baixa taxa de recorrência do quadro clínico. E, assim, o que a gente conclui disso é que há uma via dupla de diagnóstico, porque se a gente parar para pensar que um paciente chega no meu consultório com fibromatose gengival hereditária e eu tenho a noção de que essa condição pode estar associada a uma síndrome, eu posso encaminhá-lo para um especialista, né, para um clínico,
E vice-versa, se uma pessoa com tal com uma dessas síndromes, ou com todas as outras, né, porque foram 18 contabilizadas na metade da nossa metodologia e 7 principais se associaram, né? Então, assim, se chega um paciente com determinada síndrome num consultório médico e ele sabe que a fibromatose gengival hereditária pode estar associada a essa síndrome, por que não encaminhar ao cirurgião dentista, né? Então, como conclusão disso, faz-se necessário, né, a criação de uma rede multidisciplinar do atendimento às pessoas acometidas por essa patologia. E é isso, obrigado. Obrigada, Pedro. Agora nós temos disponível 3 minutos para algum professor presente fazer perguntas ou alguma consideração. Certo. Quem vai avaliar ele sou eu, Fernanda. Isso, professora. Boa tarde, né? Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar Pedro Henrique pelo trabalho, na sua metodologia. Na sua metodologia, você fez um esquema bastante muito bem avisado, né? Porém, eu gostaria de saber de vocês qual foi o período de tempo que você usou para fazer essa sua busca e também quantos artigos vocês, quer dizer, você terminou em 7 artigos, mas quais foram os descritores, as palavras-chave que você usou e qual o ano? Certo. A gente preferiu fazer essa revisão sistemática com estudos nos últimos 5 anos, para a gente ter os dados mais recentes e as síndromes que mais se associam, né, a essa condição. E os descritores que a gente usou, a gente, primeiramente, foi consultado no DEX, né, os consultores para fibromatose gengival hereditária e para síndromes. Daí a gente teve uma super gama de sinônimos, né, para as síndromes e para a fibromatose gengival hereditária, mas a gente não quis especificar síndromes para não ser um trabalho tendencioso. Então a gente permutou os termos, os descritores para fibromatose gengival hereditária, que é gingival fibromatosis, hipertrophy e todas as outras condições voltadas. É porque tem uma equação de pesquisa enorme e não deu para trazer ela aqui no banner. Mas a gente permutou os descritores para fibromatose gengival hereditária e ela se apresenta como hiperplasia gengival, displasia gengival, hipertrofia gengival e vários outros sinônimos. E a gente associou aos sinônimos de síndrome. E foi assim que foi traçada a busca nas bases de dados. Qual foi a sua pergunta condutora? A pergunta condutora foi quais são as principais síndromes associadas à fibromatose gengival hereditária e quais os principais achados dessa associação. Ok, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, professora Aparecida. Vamos seguindo com nossas apresentações. O próximo trabalho será de Mariana Souza, o banner número 218. Mariana, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estou sim. Pode ficar à vontade, você tem 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Estou só carregando a câmera aqui. Tudo bem.
Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana, também sou no terceiro período da Federal. Meu trabalho vai falar sobre a periodontite em pacientes alcoolistas. Bom, a periodontite ela é uma doença que vai causar uma ativação do sistema imunológico inflamatório em resposta a um acúmulo de bactérias, principalmente as gram-negativas, no biofilme subgengival. Isso pode afetar os tecidos de suporte e levar gradativamente a uma perda óssea alveolar e também dentária. Vários fatores de risco já têm sido associados com o desenvolvimento e a progressão da periodontite, como o diabetes e o tabagismo, e outros têm sido investigados, como é o caso do álcool, por ele ser uma substância que afeta o sistema imunológico e pode causar alguns problemas cardiovasculares, acidente vascular encefálico, câncer e morte. Então, diante disso, o objetivo do meu trabalho foi investigar se há uma relação entre a periodontite e o consumo de bebida alcoólica. A metodologia utilizada foi um estudo quantitativo bibliográfico na base de dados PubMed e não teve limitação de ano de publicação. Pode passar. Dos resultados foram escolhidos 9 artigos. Desses 9 artigos, 6 deles afirmaram que há uma relação positiva entre a periodontite e o alcoolismo, sendo que alguns deles, como Wang, disse que o risco de periodontite aumentou de 0,4% para cada 1 grama por dia incrementado no consumo de álcool. Outro também mostrou que as pessoas que bebem de 2 ou mais doses de bebidas alcoólicas por dia têm 11% mais chances de apresentarem a periodontite. E também os efeitos dessa substância, eles dependem do volume ingerido de álcool, como um autor que discorreu que as chances de periodontite para as pessoas que ingerem uma quantidade maior ou igual a 8 doses de bebidas por semana são maiores, se comparadas que ingerem menos de uma por semana. Então, esses foram exemplos de artigos que disseram que há uma relação entre a periodontite e o alcoolismo, e essa relação ela pode estar associada à capacidade do álcool que ele tem de afetar o sistema imunológico, causando danificações nas funções de fagocitose, de quimiotaxia, de neutrófilos e macrófagos, além de alterar a função das células T, deixando o indivíduo mais suscetível às infecções, aumentando os riscos de desenvolvimento e progressão da periodontite. Contudo, outros 3 artigos que restaram, eles não concluíram essa hipótese, mas apontaram outros prejuízos à saúde bucal que o álcool pode causar, como, por exemplo, a perda dos elementos dentários, sendo a cárie possivelmente a principal razão dessa perda relatada nos estudos, o que justificaria a falta de relação entre álcool e a periodontite e a associação do álcool com a perda dentária. Eles ainda também relacionaram outros fatores modificadores que pudessem ter causado essa alteração no estudo, como o tabagismo, o grau de escolaridade e o gênero. Então, a partir disso, foi concluído que há, sim, uma possível influência do consumo do álcool no desenvolvimento e na progressão da periodontite, visto que ele prejudica a função imunológica, como eu havia falado, que ele causa alterações nas células de defesa, mas, no entanto, mais estudos são necessários para que haja uma confirmação dessa influência da periodontite, do consumo de álcool na periodontite. É isso, obrigada. Muito obrigada, Mariana. Agora nós temos disponível 3 minutos para que o professor, avaliador ou algum presente possa fazer um comentário ou pergunta. Estou tentando aqui. Então, Mariana, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Só queria perguntar a você, assim, dos artigos que você selecionou, né, quais foram os descritores que você utilizou para chegar na sua busca? E também, assim, esses artigos, que tipo de artigo era? Qual era esses artigos? Porque aqui você disse, eu usei, foi escolhido tal artigo, mas qual era o tipo de pesquisa desses artigos? O que era que eles traziam? Era experimental? Como era?
Bom, os escritores que eu utilizei foi Periodontite e Alcoolismo, e os artigos escolhidos foram duas revisões sistemáticas, que foi esse Amaral e Wang, e os outros foram estudos de casos clínicos. Teve um que foi um teste também em uma população indígena. Então foram duas revisões sistemáticas e as outras maioria foram artigos de experimentação clínica. Ok, então você fez uma pesquisa só bibliográfica, não é isso? Isso. Porque como você incluiu os artigos de revisão sistemática, então não entra na revisão integrativa nem na revisão sistemática. Então, foi uma revisão da literatura, né? E Travou um pouquinho para mim. Professora Cida travou, não é isso? Isso. Vamos aguardar um pouquinho, então. Eu vou pedir às monitoras nesse tempinho para verem se todo mundo que está apresentando trabalho realmente é da sala 56, porque o Pedro, que apresentou agora há pouco, não está na nossa lista. Eu vou perguntar qual é o número do painel dele, se ele puder colocar aí, porque não está na nossa lista, o do Pedro, tá bem? Pedro é do 56, ele foi incluído depois, sabe? Por isso que ele está na ordem dos PDFs. Qual é o número do painel dele? O número do painel é 217. Ok. Bem, enquanto a professora Aparecida não volta, eu vou só fechar aqui um pouquinho, porque eu sou da área de odontologia também, eu sou professora da UPE, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Acho que vocês são da mesma turma, né? Você e o Pedro e Isso. a Mona Lisa que apresentaram há pouco. É muito interessante vocês iniciarem no terceiro período. Eu sei que muitos termos que a gente quer perguntar para vocês, eu vejo que vocês ficam um pouco inseguros em responder, né? A parte da metodologia é bem importante, mas mesmo sendo tão novos e se comprometendo a apresentar, é importante que vocês continuem se engajando, né, para continuar apresentando. e assim, existir. E tudo que vocês forem fazer, que tiver escrito no painel, vocês procurarem ter certeza, ter ciência do que tem. Como sugestão, eu vou pedir a vocês para colocarem menos textos da próxima vez, porque mesmo sendo uma revisão de literatura, é interessante que os avaliadores, as pessoas que estão assistindo, possam ver de forma clara aquilo que vocês querem apresentar, tá bem? Tá bom. Obrigada. Obrigada, professora Fernanda. Obrigada, Mariana. O próximo banner será apresentado por Maria Eduarda Alencar e é o pôster número 221. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Maria Eduarda, pode ficar à vontade. Estou só iniciando a webcam, viu? Ui. Tudo bem. Quando você iniciar, você terá 5 minutos, tá bom? Para concluir sua apresentação. Voltei. Ui. Eu desligo o microfone para a professora falar. Não pode iniciar a sua apresentação. Professora Aparecida, agora nós vamos iniciar com a apresentação da aluna Maria Eduarda. Pode começar, né? Pode começar. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica de odontologia de segundo período da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu trouxe uma revisão de literatura sobre os efeitos do fumo no tratamento periodontal e o papel do cirurgião dentista no tratamento do tabagismo, sob orientação da professora Zilda Maria Brito Figueiredo e da professora Ana Cláudia da Silva Araújo.
Bem, a doença periodontal, ela é uma alteração patológica dos tecidos periodontais de caráter inflamatório e origem infecciosa que vai ocorrer como consequência de reações desencadeadas por micro-organismos do biofilme dental. Essa doença ela pode ser classificada em gengivite, que é quando atinge apenas o periodonto de proteção, e periodontite, quando atinge o periodonto de proteção e o periodonto de sustentação. Uma boa higiene bucal é a base para prevenir, né, a doença periodontal. Entretanto, se o indivíduo ele possui algum hábito deletério, como, por exemplo, o tabagismo, que foi trazido por nós, é importante que ele deixe esse hábito de lado, porque ele vai implicar na saúde, né, desse indivíduo. Ele, obviamente, né, é importante enfatizar que ele, sozinho, isoladamente, não tem como gerar a doença periodontal, mas ele vai funcionar como um fator de risco para ela, podendo aumentar a severidade ou auxiliar no desenvolvimento dessa doença. O nosso objetivo é demonstrar os efeitos do fumo no tratamento periodontal e o papel do cirurgião dentista no tratamento do tabagismo. Para realizar a pesquisa, nós utilizamos as bases de dados Cielo, PubMed, ResearchGate, BVS e a revista ID Online, revista multidisciplinar de psicologia. Os critérios de inclusão foram artigos completos, publicados nos últimos 10 anos, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, e textos que abordassem o tema proposto como objetivo da nossa revisão. Ao final, nós selecionamos 16 artigos e um livro, e os descritores utilizados foram tabagismo, doença periodontal e tratamento. Pode passar, por favor? Bem, o tratamento periodontal, como um todo, ele tem o objetivo, né, de restabelecer e de manter a saúde do periodonto, utilizando técnicas previsíveis, aí no caso do tratamento cirúrgico. Para pacientes tabagistas, eles podem obter, né, tanto tratamento cirúrgico quanto tratamento não cirúrgico. Essa previsibilidade dessas técnicas, no caso desses pacientes tabagistas representados aí na figura 1, não existe, é muito baixa, né, quando comparada a pacientes não tabagistas, representados aí na figura 1. Perdão, não tabagistas na figura 2. Porque o fumo, ele vai alterar a resposta desse indivíduo, né, afetando aí a cicatrização, por exemplo, que é um fator muito importante para uma boa resposta a esse tratamento periodontal. Na literatura, tem se relatado que o hábito de fumar está ligado a uma redução nos níveis séricos de vitamina C, que é uma vitamina importante, né, para o processo de cicatrização. As substâncias citotóxicas que estão na composição do cigarro, como nicotina, gás carbônico, nitrogênio, alcatrão também, elas vão afetar a resposta desse indivíduo, vão afetar as células, a defesa deles. Inclusive, essas substâncias ainda têm alguns problemas pelo fato de se disseminarem muito rapidamente e facilmente pelo sangue, serem absorvidas também pela mucosa oral muito facilmente e também se acumularem muito facilmente nas superfícies dentárias, como dá para perceber aí na figura 2. A própria fumaça do tabaco também parece influenciar na resposta aí do indivíduo, tanto a imunológica quanto a inflamatória, afetando inclusive algumas células como osteoblastos, cementoblastos e fibroblastos, muito importantes para o processo de cicatrização, né? Então, vendo todo esse problema que o fumo causa, é aí que vai entrar o papel do cirurgião dentista, que é um profissional que tem contato frequentemente com esse tipo de paciente e pode e deve também, né, aproveitar para orientar esse paciente a deixar de lado esse hábito deletério. De uma forma clara, né, tentando mostrar quais são os benefícios de deixar esse hábito de lado, quais são os problemas que ele traz para o tratamento periodontal, para a saúde oral como um todo, para a saúde sistêmica, buscando, né, exatamente o tratamento desse tabagismo, porque embora a cessação ela não vá trazer um efeito imediato, ela vai auxiliar, né, aí na resposta, principalmente a longo prazo. Então, o cirurgião dentista vai estar auxiliando no tratamento do tabagismo, obtendo uma melhor resposta no tratamento periodontal e ainda auxiliando na saúde sistêmica, né, que está bem ligada. Na literatura tem saído diversos relatos de doenças periodontais ligadas a doenças cardiovasculares e pulmonares, então ele vai estar melhorando a qualidade de vida desse paciente. Aqui estão as referências utilizadas, me desculpem qualquer coisa e espero que eu tenha conseguido passar tudo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Maria Eduarda. Agora temos disponível os 3 minutos para a colocação e avaliação do professor e de algum participante na sala. Parabéns, Maria Eduarda, pelo trabalho. Obrigada. Né? Então, você mostrou aí a questão, né, do tabagismo, né? Mas os estudos eles eram direcionados para que população,
foi direcionado só para a população de idosos ou jovens? Você sabe o que foi que você encontrou? Nós pesquisamos vários estudos, né, com aqueles descritores do DEX, e eles variavam muito. Incluíam principalmente adultos, que normalmente é uma população que tem mais, né, esse hábito aí adquirido na vida. Poucos traziam com adolescentes. Nós também lemos um pouco no livro Periodontia Clínica de Carranza, que também falava sobre esse impacto e sobre a questão do periodonto. Então, era bem variante. Agora, a gente excluiu, por exemplo, alguns artigos que também adicionavam outros problemas, como, por exemplo, diabetes, porque aí já teria uma resposta modificada, né? Porque além do tabagismo, teria também a diabetes. Aí houve a associação, né? Mas assim, nessa questão, o que é que você aconselha para os jovens de hoje em relação, você disse, isso é uma forma do dentista, de prevenir ou desestimular a questão do fumo, né? Mas vamos dizer, para os adolescentes, o que é que você gostaria de passar sobre essa questão da prevenção do uso de cigarro na questão ortodontia? Bem, o cigarro, o cigarro, ele está muito relacionado a diversas doenças, né? Ele impacta muito na saúde oral e também na saúde sistêmica. Muitas pessoas sabem disso e, infelizmente, acabam deixando de lado a informação ou não tem a informação bem passada. E aí que entra muito isso dos profissionais e de nós também, estudantes da saúde, estamos sempre buscando informar as pessoas sobre isso, porque esses hábitos, eles têm muito impacto na vida, né? Nós, como estudantes e os profissionais da saúde sabem disso, do impacto que esse hábito traz para a saúde oral, que está ligada à saúde sistêmica também, né? Então, eu acho que o que se tem o que eu acredito, né, que nós devemos fazer é buscar pesquisar cada vez mais, informar melhor a população, porque embora, obviamente, infelizmente, algumas pessoas não vão levar, né, a sério as orientações, mas atingindo uma maior quantidade de pessoas, eu acredito que uma parte dessas pessoas vai, sim, né, aceitar as orientações, segui-las, melhorando aí a qualidade de vida das pessoas, diminuindo o número de tabagistas que existe, que é bem grande até hoje, com tantas campanhas. E para você, como foi essa experiência de fazer esse trabalho? Bem, eu ainda estou no segundo período, né? Então, para mim foi muito legal porque eu tive um contato com um conteúdo que é da odontologia e que às vezes a gente não tem tanta noção. Porque uma coisa que eu percebi é que não só a questão das alterações orais, mas eu achei interessante perceber exatamente essa ligação. E que muitas vezes as alterações orais podem ter contato com a sistêmica, que é uma coisa que às vezes a gente não tem tanto contato, principalmente assim que entra na faculdade. E aí a minha professora, minha orientadora, né, as duas professoras que me orientaram passaram isso e eu achei muito boa a experiência para já desde o início tentar estar tendo um contato com isso e me informando melhor, para tentar me formar como melhor profissional, né, claro, é o objetivo. Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, professora Aparecida. O próximo trabalho seria, seguindo a sequência, seria o de George. Ele não está presente no chat. Tem alguém que vai substituir George nessa apresentação? Não, né? Então, nós vamos seguir para o começo das apresentações. Novamente, para o começo da lista. Seria Newton, mas ele também não está presente. Então, o próximo trabalho será apresentado por Larissa Maria. O número do banner é 269. Olá, Larissa, boa tarde. Oi, tudo bem? boa tarde, tudo ótimo. Um momento aqui que eu estou iniciando a câmera. Pronto, você tem 5 minutos para a sua apresentação a partir do momento que começar, certo? Tá certo. Estão me escutando bem?
Sim. Pronto, vou começar. Boa tarde, né? Primeiramente, meu nome é Larissa, sou estudante do segundo período de odontologia pela UFPE e hoje eu vou apresentar esse trabalho intitulado Ortodontia e Equipe Interdisciplinar, a importância para o tratamento de respiradores bucais, que teve a orientação do professor Iranite Farias. Então, a respiração bucal é um distúrbio caracterizado pelo hábito de respirar pela boca, e podemos ter como causa fatores orgânicos ou ambientais. Os fatores orgânicos são os que já nascem com a pessoa, que podem ser um desvio de septo ou então um tumor nasal, enquanto os ambientais são provenientes da interação do indivíduo com o ambiente, que pode ser, por exemplo, o desmame precoce e também a utilização de mamadeiras e chupetas por bebês. E esse distúrbio, ele pode causar, por exemplo, palato ogival e maloclusões, sendo o diagnóstico precoce a melhor forma de minimizar os possíveis danos. E por isso, o objetivo desse trabalho foi justamente avaliar a importância da ortodontia e de uma equipe interdisciplinar para o tratamento do respirator bucal, visando garantir um melhor funcionamento do seu sistema estomatognático. A metodologia que utilizamos foi a revisão de literatura. Selecionamos 15 artigos que foram publicados entre 2013 e 2019 nas bases de dados Cielo, PubMed e BBS, e utilizamos os descritores de respiração bucal, ortodontia e sistema estomatognático. O critério de inclusão que utilizamos foram artigos completos e publicados em português e inglês, e após isso fizemos a leitura exploratória de todo o material. Tu pode passar, por favor? Então, nessas imagens podemos perceber algumas alterações morfológicas que caracterizam o distúrbio. Na primeira figura, a gente tem uma imagem de uma criança respiradora bucal, em que podemos perceber algumas dessas alterações, como, por exemplo, a mordida aberta anterior, o olhar inexpressível e as olheiras. A mordida aberta também é possível perceber na segunda figura. E na figura 4, nós temos um paciente com palato ogival, que também é uma das características desse distúrbio. Com relação ao tratamento, ele deve ser interdisciplinar e cabe ao ortodontista corrigir as deformidades ortodônticas, adequando o posicionamento dos dentes e também da forma dos arcos dentários. Isso deve ser realizado, pode ser, no caso, né, realizado por meio da expansão da maxila, que é feito por um dispositivo expansor, como a gente pode ver na figura 3. Em relação ao médico otorrino, cabe a ele o diagnóstico e o tratamento de diversas patologias, como hipertrofia de adenoide e também o desvio de septo. E esse tratamento ele vai depender, né, do tipo de patologia, sendo tratamento cirúrgico ou medicamentoso. Em relação à fisioterapia, o fisioterapeuta ele vai ser responsável por melhorar a postura global do paciente e aperfeiçoar o seu controle respiratório, porque uma coisa que eu achei bem interessante sobre os respiradores bucais é que a postura ela vai ter uma influência no padrão respiratório da pessoa. Em relação ao fonoaudiólogo, ele vai ficar responsável por contribuir com a melhora da motricidade oral e os distúrbios respiratórios. E dessa forma, nós concluímos que a melhor forma de prevenir a respiração bucal é por meio de uma amamentação adequada, pois ela vai promover o padrão correto de respiração nasal e é uma medida muito simples e fácil de ser feita quando bem acompanhado por médicos. E além disso, o diagnóstico precoce ele é de extrema importância para se ter um tratamento eficaz e também deve ser interdisciplinar o tratamento, pois apenas o ortodontista ou apenas o médico otorrino, ele não vai conseguir sozinho resolver todos os problemas que o paciente pode vir a ter. E com isso é possível garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Aqui no canto nós temos as referências que foram utilizadas e obrigada. Muito obrigada, Larissa. Temos disponível agora 3 minutos para a consideração do professor avaliador e de algum presente na sala. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Parabéns pela sua apresentação, viu? Obrigada. Trabalho lindo. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Vocês pensaram em equipe interdisciplinar na busca dos escritores? Não. A gente, quando pesquisa como descritor, não encontra tantos artigos. Então, foi mais interessante utilizar termos mais gerais que incluíam também essas outras equipes. E qual é a vivência de vocês nesse contexto de equipe interdisciplinar? Então, eu sou apenas do segundo período, né? Então eu não tive muito contato com essas equipes, mas participando de um projeto da faculdade, eu tive um contato mais íntimo com a fonoaudiologia em relação à anquiloglosia,
que era uma coisa que eu, como leiga ainda, né, não tinha conhecimento e achei muito interessante. Então, eu sempre busco fazer essa correlação com outras equipes, porque a gente, como paciente, às vezes nem sabe a importância de outros profissionais de saúde sem ser o médico, né? Então, é muito bom poder popularizar esse conhecimento. Muito bem. Então, eu já escutei a resposta da terceira pergunta, que era como é que você iria aplicar o resultado desse seu estudo. Você já quer completar? Não, é só isso mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente, como dentista, sempre passar para o paciente conhecimento, né? Eu falo dentista, mas futura dentista, né? E porque ele, como paciente leigo, ele não tem obrigação de saber disso. E a gente, como futuros profissionais, temos que educá-los eles sobre isso, sabe? Então, se a gente chegar a ver um paciente respirador bucal, indicar ele não só o médico, mas o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, para que ele possa ter um acompanhamento completo. Muito bem, meus parabéns. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada, professora Por Ivone. nada. Vamos continuar com as nossas apresentações. O próximo trabalho será o de Brenda Silva. O número do pôster é 373. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos sim, Brenda. Pode ficar disponível, pode ficar à vontade, que você tem 5 minutos para a sua apresentação. Tá certo, obrigada. Bom, boa tarde novamente. Meu nome é Brenda, eu sou acadêmica do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, eu também sou do segundo período. E hoje eu vim trazer uma revisão de literatura sobre a importância da cooperação entre cirurgião, dentista e paciente durante o tratamento ortodôntico, sob a orientação da professora Ana Cláudia da Silva Araújo e da cirurgiã dentista Mariana de Moraes Correia Pérez. Bom, sabe que tem havido uma consciência cada vez maior sobre a necessidade de se manter uma saúde bucal satisfatória, né? Por sua vez, é refletida na saúde geral. Então, a ortodontia, ela vem sendo cada vez mais procurada por diversos motivos, em geral associados à estética, à harmonização do sorriso ou à presença de alguma sintomatologia dolorosa. Então, os tratamentos ortodônticos, eles têm como principal função corrigir a malfusão dentária por meio da utilização de aparelhos ortodônticos, né, que produzem modificações nas funções orais, né? Então, o cirurgião dentista, ele tem a responsabilidade de atuar na prevenção de doenças, minimizando riscos e promovendo condições favoráveis para que se torne possível alcançar e manter a saúde bucal, né? Por outro lado, os pacientes, eles também precisam ser conscientizados sobre o seu papel nos cuidados com a saúde, né? Para que os resultados obtidos no tratamento eles sejam satisfatórios. Então, nosso objetivo foi demonstrar a importância da cooperação entre cirurgião, dentista e paciente, com o intuito de minimizar os efeitos negativos causados durante o percurso de tratamento ortodôntico. A nossa metodologia foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Cielo, PubMed e BVS. Utilizamos como descritores ortodontia corretiva, relações dentista-paciente, saúde e saúde bucal. Os critérios de inclusão são artigos completos, publicados nos últimos 9 anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Selecionamos, então, 11 artigos. Então, é evidente que o tratamento ortodôntico ele tem um impacto significativo na cavidade oral. Pode passar. Obrigada. Que ele tem impacto significativo na cavidade oral. Então, a literatura, ela ressalta a importância da realização de exames clínicos ainda na primeira consulta, né, para avaliar a saúde oral atual daquele paciente, visto que a colocação do aparelho ortodôntico, ela pode agravar ainda mais possíveis irregularidades que venham a existir. Então, o cirurgião dentista, ele deve observar a presença de sangramento da fundagem, de alterações na coloração, no contorno, e na consistência da gengiva, por exemplo, a presença ou não de tártaro, entre outros sinais clínicos, né? Então, conseguir manter uma higiene bucal satisfatória é um desafio, tanto para o cirurgião dentista, que precisa avaliar, orientar e tratar seus pacientes, como para os próprios pacientes, que tem grande parcela de responsabilidade na manutenção da saúde oral. Então, tratando-se de pacientes ortodônticos, esse desafio ele é ainda maior, porque os aparelhos ortodônticos fixos, por exemplo, eles apresentam acessórios, como brackets, bandas, fios, ligaduras, etc., que dificultam ainda mais a higiene oral, né? Então, eles precisam aí ter uma atenção ainda maior. Então, as frequências de visitas para a manutenção ortodôntica, elas são uma oportunidade
cirurgião dentista, ele ensina as técnicas para promover a boa higiene bucal, além de reforçar, é muito importante reforçar, as instruções oferecidas, né, para que os hábitos saudáveis eles sejam estimulados, né? Porque mesmo pacientes devidamente treinados para realizar a higiene oral de maneira correta e satisfatória, né, eles apresentam uma diminuição no nível de cooperação quando não há o reforço por parte do cirurgião dentista. Então, eu coloquei essa imagem aqui ao lado da figura 1, que retrata o caso de um paciente ortodôntico que, devido a uma higienização oral, houve a formação de placa bacteriana e posteriormente evoluiu, né, para o acúmulo de tártaro. Então, uma coisa que também é muito importante é o cirurgião dentista, fornecer orientação nutricional aos pacientes na escolha de alimentos macios, mas evitando alimentos duros, né, porque aí vai evitar também possíveis danos ao aparelho, que poderiam comprometer ainda mais o tratamento. Então, métodos mecânicos como a utilização da escova dentária e fio dental em média 3 vezes ao dia e com duração de no mínimo 10 minutos, quando aplicados de forma eficiente, eles conseguem promover um correto controle da placa bacteriana, né? Então, a gente conclui que os métodos de incentivo e motivação, eles refletem bons resultados na saúde oral, sendo relevantes para melhores resultados no tratamento ortodôntico. Então, é dever do ortodontista estabelecer uma boa comunicação com o seu paciente, motivando e orientando a realizar a correta higiene oral em todas as consultas, né? Por outro lado, o paciente ele deve compreender que a manutenção da saúde bucal é de sua responsabilidade e dedicação. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção e estou aberta às perguntas. Muito obrigada, Brenda. Agora temos 3 minutos disponíveis para a consideração do professor avaliador ou de algum participante. Brenda, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Uma dúvida, você colocou na metodologia que consultou as bases de dados, foi uma revisão integrativa? Isso, foi uma revisão de literatura integrativa. Certo. E você já tem alguma vivência na prática clínica com o tema que você propôs? Não, eu sou do segundo período também, então eu ainda não tive tanta experiência prática durante a faculdade, então eu ainda não tenho uma vivência na faculdade, né? Então não posso optar a respeito disso, né? Porém, como portadora do aparelho ortodôntico, eu sei a dificuldade que é, então a necessidade de que o dentista ele realmente, né, persista nas informações, porque muitas vezes, inclusive eu já fiquei desmotivada em relação à higienização oral, então imagino outras pessoas que não recebem, né, tanta insistência do cirurgião dentista. Então, por isso eu me senti à vontade de fazer um trabalho sobre esse tema. Muito bem. E você leu algo sobre as pessoas terem acesso ao tratamento? Em que sentido a pergunta? Desculpa, não entendi. E assim, qual o acesso da população em geral ao tratamento ortodôntico? Você teve essa informação? Eu não pesquisei essa informação, né? Na verdade, o meu foco foi mais nessa parte do papel do cirurgião dentista e do paciente mesmo, na questão do cirurgião dentista de orientar e do paciente de seguir essas orientações. Então, eu acabei não focando, por exemplo, nessa questão que a senhora comentou. E você percebeu, se leu alguma coisa, se é fácil essa adesão que você até mesma comentou, que como é difícil? A literatura, grande parte dos artigos que encontramos, eles falaram que realmente é difícil essa adesão, porque é uma higienização mais dificultada, por ter diferentes acessórios, né, na boca. Então, o paciente ele tem que ter, sim, uma dedicação maior. Então, muitas vezes a adesão ela não acontece. Então, isso acarreta em diversos outros problemas orais, desculpe. Então, é realmente difícil a adesão do paciente. Então, por isso que é importante que o cirurgião dentista ele esteja sempre em todas as consultas, né, falando, vamos higienizar direito e tudo mais. Né? Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Insisti, então, na orientação do paciente. Eu queria só completar um pouquinho aqui a avaliação da professora Ivana. Parabéns, Brenda, novamente. Obrigada. No período aí, firme e forte, iniciando os trabalhos. Sim. É importante fazer algumas recomendações, tá certo?
você colocou que na metodologia você utilizou como descritor relação dentista-paciente, né? Uhum. Você fez essa metodologia procurando em que descritor? O das ciências em saúde foi no 10? Isso. Pronto, porque eu procurei e não achei. Eu coloquei essa e apareceu. Pronto, aí é bom assim, ter cuidado e colocar a referência que você utilizou para procurar esses descritores, para ficar bem claro. E outra coisa é em relação à figura. Se a figura ela foi retirada, não é de arquivo próprio, se ela tem um domínio, né, se foi alguém que fez, é bom você ter uma nota de rodapé dizendo de onde foi, tá certo? Porque se não foi você, alguém foi. Então, assim, como é uma figura simples, você poderia ter tirado uma foto do seu sorriso, por exemplo, já que você usa aparelho, entendeu? Então, fica a dica, porque a gente está aqui no ambiente virtual, poderia ter muitas pessoas utilizando, uma dessas pessoas que entrasse no ambiente poderia ser o proprietário da imagem e poderia gerar problema para você. Certo. Então, Eu coloquei assim, a fonte, no caso do site que eu peguei. Pronto, na próxima vez você coloca embaixo da figura. Ou então você... Eu coloquei embaixo. Paciente com acúmulo de tártaro devido a mais... Aí coloquei embaixo fonte clínica odontomania. Pronto, aí você coloca o link, o site. Sim, tá certo? entendi. Certo, Aí muito fica dessa obrigada. forma. Ou então você coloca sua foto, que aí não tem problema nenhum. Se Tá você certo. quiser, ou de algum dos autores, tá bem? Tá bem, muito obrigada, viu? Nada. Obrigada, Brenda. Obrigada, professora. Dando continuidade às apresentações, o próximo trabalho é o de Ana Luísa Farias. O número do banner é 518. Olá, Ana Luísa. Boa tarde, estou iniciando a câmera. Certo. Boa tarde, posso começar? Boa tarde, tudo bem? Pode ficar à vontade. Tem 5 minutos para concluir sua apresentação. Certo. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa, eu sou no 5º período de odontologia da UFPE e eu fiz esse trabalho com base em uma hipótese em cima de uma pergunta que é se existe relação entre a periodontite e a pneumonia nosocomial em pacientes internados com Covid-19. Esse assunto é bem relevante para os tempos atuais, por se tratar do novo coronavírus, e os artigos que eu utilizei, um deles mostrava que cerca de 20% dos pacientes internados com Covid-19 evoluíam para quadros mais graves e eram internados em unidades de terapia intensiva. E com isso, nós associamos que uma das possíveis complicações dessa doença seria a pneumonia nosocomial, que é uma infecção no trato respiratório inferior, diagnosticada após 48 horas de internação de um paciente, e é a segunda infecção hospitalar mais frequente, então ocorre com uma certa frequência, e é encontrada entre 9% e 27% dos pacientes em ventilação mecânica. O objetivo do trabalho foi investigar a associação da periodontite com o aumento do risco da pneumonia nosocomial, abordando as principais vias e como isso se estenderia aos casos de pacientes internados com Covid-19. Pode passar, por favor? Obrigada. Foi realizada a revisão de literatura, consultando as bases de dados PubMed, BVS e Cielo, com as palavras-chave periodontia, Covid-19 e pneumonia nosocomial. Eu utilizei 8 artigos dos últimos 10 anos e foram selecionados artigos em inglês e português. Os critérios de inclusão foram artigos que abordaram a periodontia, a pneumonia nosocomial, e os de exclusão foram aqueles artigos que não correlacionavam essa doença com pneumonia, nem com periodontite, nem Covid-19. Como resultado aqui, eu estou mostrando primeiramente a possível relação entre a periodontite e a pneumonia nosocomial, que tem duas principais linhas que relacionam essas doenças. A primeira mostra que o aumento nos níveis de citocinas pró-inflamatórias pode facilitar a colonização de patógenos no epitélio pulmonar, e a segunda aborda que bolsas periodontais servem de reservatório de bactérias e pode ocorrer através disso uma disseminação sistêmica. E visto que a cavidade oral é um reservatório de patógenos respiratórios, isso pode acometer o pulmão, que já é um órgão afetado pelo Covid-19. Então, além disso, pacientes na UTI também apresentam risco de desenvolver pneumonia, já que o reflexo da tosse ele é diminuído. Então, dessa forma, a gente abre a hipótese de que
pacientes com Covid-19, se eles tiverem problemas periodontais e forem para a UTI, eles podem ter mais chances de desenvolver pneumonia nosocomial. Aí pode passar para o próximo slide, por favor. E para concluir, a gente tem que correlacionar a atuação do cirurgião dentista nessa situação, que é de grande importância, já que se o cirurgião dentista ele tivesse uma atuação maior nas UTIs, ele poderia controlar mais os casos de periodontite, e com isso provavelmente haveria diminuição das complicações, principalmente agora, como estamos falando do Covid-19, ele se complicar para uma pneumonia nosocomial. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Luísa. Agora nós temos disponíveis 3 minutos para a avaliação do professor, né, para o comentário do professor avaliador ou de algum participante da sala. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, pela relevância do tema, pela atualidade, né? Só algumas considerações para serem feitas. No trabalho vocês correlacionaram tentaram correlacionar na literatura, né? A pneumonia nosocomial, a COVID e a doença periodontal. Você leu algum artigo em que foi avaliado na UTI a condição periodontal desses pacientes com COVID? Eu li, acredito que só um artigo que correlacionava. O resto, a grande maioria era sobre pneumonia nosocomial. E aí eu li alguns que relacionavam pneumonia nosocomial com a periodontite e li também alguns sobre a atualidade do Covid-19 e como isso se encaixaria. Isso, porque pelo que eu estava lendo na sua referência, de todas as referências que você citou, só tem um artigo que é parecido com a revisão, não é isso? Isso. Então, assim, é interessante até para termos de pesquisa. Como é um tema muito recente, então a gente só vai encontrar revisão de coisas que já foram feitas, né, pesquisadas. Aí é difícil de você conseguir fazer uma revisão de uma coisa que ainda não foi publicada. Então, assim, é interessante o tema, é interessante para pesquisa, por enquanto. Eu acho que a revisão vai ser feita mais para frente, né? Então, vão ter resultados mais certos. Você falou também que no critério de exclusão, qual foi a relação que você utilizou para excluir esses temas, já que você não encontrou os 3 escritores associados? Isso. Eu excluí mais os artigos que só tratavam da pneumonia nosocomial isoladamente. Então, eu tentei incluir só artigos que correlacionavam a pneumonia nosocomial com a periodontite ou com o COVID ou com a própria UTI, né? Nos casos de UTI. Certo. Entendi. Então, você associou mais a pneumonia com doença periodontal. Isso. Não necessariamente com a COVID, não é isso? Isso. Aí eu tentei trazer para a atualidade no caso de pacientes com COVID. Certo. Ok. Pronto, minha dúvida era só essa mesmo. Eu parabenizo pelo tema. Eu acredito que se você e seus orientadores tiverem a oportunidade de fazer a pesquisa, vocês vão poder responder algumas das coisas que foram perguntadas no seu trabalho. Tá ok? Obrigada. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada, Ana Luísa. Seguindo as apresentações, agora vamos para o trabalho de Eli Wesley, o banner número 125. Olá, Wesley. Só um minuto que eu tô ligando a câmera. Tudo bem. Certinho? Pronto, agora está certo. Eu acho que pode deixar ele expandido, que eu posso dar o zoom enquanto eu apresentar. Obrigado. Tudo bem, então. Fica à vontade, você tem 5 minutos para concluir a apresentação. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Eli, eu sou acadêmico do 3º período de odontologia da UFPE também.
E o título do meu trabalho é Terapia Fotodinâmica como adjuvante à terapia periodontal em pacientes diabéticos tipo 2. A terapia fotodinâmica é uma técnica que associa o laser de baixa potência a um agente fotossensibilizante, o que visa diminuir a infecção local pela eliminação de micro-organismos. E como é que isso funciona está explicitado nesse esquema aqui. O agente fotossensibilizante, ele absorve a energia e vai para um estado mais excitado, que é chamado de singlete. Esse singlete pode voltar ao estado fundamental pela fluorescência, ou ele pode ir para outro estado excitado, que é o triplete, através do cruzamento intersistema. E esse triplete também pode voltar ao estado fundamental pela fosforescência, mas como ele é reativo e tem um tempo de vida relativamente longo, é ele que vai participar dos mecanismos de fotooxidação, que são dois tipos. No primeiro, há a transferência de elétrons para o oxigênio normal, que é transformado em um radical superóxido, e no segundo tipo, há a transferência de energia para esse oxigênio triplete, que é transformado em um oxigênio singlete, que é um oxigênio bastante reativo. Esses dois radicais estão relacionados ao processo de oxidação das biomoléculas e à morte celular. A TFD ela pode ser associada à terapia periodontal não cirúrgica, que é caracterizada pela raspagem e alisamento radicular ou debridamento periodontal ultrassônico. E em pessoas que têm diabetes, há o agravo da periodontite, e em pessoas que têm periodontite, há o agravo da diabetes. Isso porque a diabetes faz com que o indivíduo apresente um perfil hiperinflamatório. E a periodontite faz com que marcadores inflamatórios sejam produzidos e isso dificulta a ação da insulina. O objetivo do trabalho é apresentar, por meio de uma revisão integrativa, os efeitos clínicos periodontais e sistêmicos da TFD como adjuvante à terapia periodontal não cirúrgica em pacientes portadores do diabetes tipo 2. Para isso, descritores e sinônimos foram pesquisados no Cielo e no PubMed com os operadores booleanos e foram incluídos estudos clínicos com população-alvo composta por diabéticos tipo 2 com periodontite, sem limitação de data de publicação ou idioma e que tivessem texto completo disponível. Foram excluídas as revisões de literatura, os relatos de caso e de experiência, e estudos com população composta por grávidas, pacientes com maiores complicações pelo diabetes ou pacientes que receberam antibióticos antes do estudo. Foi feita a leitura dos títulos e dos resumos, e depois disso, com os artigos selecionados, houve a leitura do texto completo. Ao final, foram incluídos na revisão 5 artigos que estão nessa tabela em ordem cronológica. O primeiro artigo avaliou 3 grupos, que era o de raspagem somente, raspagem mais TFD e raspagem mais doxiciclina, que é um antibiótico. E o grupo de raspagem mais doxiciclina foi o que apresentou menores índices de hemoglobina glicada. E não houve diferença para os parâmetros clínicos. Esse outro artigo dividiu em 2 grupos, que era o de raspagem doxiciclina e raspagem doxiciclina e TFD, e esse último foi que apresentou menores índices de hemoglobina glicada, mas também não houveram benefícios clínicos adicionais. Já esse de Ramos e colaboradores mostrou que o grupo raspagem mais TFD comparado ao grupo raspagem mais doxiciclina, esse grupo demonstrou uma redução das bolsas moderadas dos dentes unirradiculares após 3 meses e também redução da interleucina 1-beta. E os autores sugerem que a raspagem mais o TFD poderia ser uma alternativa ao uso dos antibióticos. Santos e colaboradores também testaram dessa vez o debridamento periodontal ultrassônico sozinho em comparação ao debridamento mais a TFD e não encontraram nenhum tipo de benefício adicional. E por último, Barbosa, entre outros em 2018, concluiu que a aplicação de apenas uma sessão de TFD não apresentou nenhum benefício adicional em relação à raspagem sozinha, tanto para parâmetros clínicos quanto para hemoglobina glicada. Esses autores sugerem que outros estudos sejam feitos com a aplicação seriada de TFD. Como conclusão, ainda há poucos estudos sobre o tema, e esses estudos apresentam desenhos metodológicos muito distintos, o que dificulta a comparação. A realização de mais pesquisas sobre o assunto é necessária,
bem como estabelecimento de um protocolo a fim de testar a efetividade da TFD como adjuvante à terapia periodontal, associada ou não a antibióticos em pacientes diabéticos. Essas aqui são as principais referências e eu gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigada, Eli. Nós temos agora disponíveis 3 minutos para o professor avaliador fazer suas considerações ou algum participante da sala. Boa tarde, Eli. Isso, Eli. Eli. Boa tarde. O painel está excelente, a metodologia está perfeita. Está um painel muito didático. Quem olha o painel consegue identificar exatamente cada um dos tópicos que tem que ser abordados. A metodologia está muito bem delineada. Os artigos que você conseguiu pesquisar estão muito bem evidenciados. O seu orientador é o Davi? Um deles. Um deles. Foi a Mariana. Uma metodologia muito, muito boa mesmo. Quero parabenizar você pela apresentação, pela tranquilidade. Obrigado. É um tema, acredito, difícil, né? Você não teve vivência ainda nele, não é isso? Não, terceiro período. Então, assim, quando for lá para frente, no momento da prática, traga a lembrança, esse seu painel, porque ele vai ajudar muito vocês. Tá de forma muito abreviada, muito simples, tá colocando muita coisa no tema. Então, tá excelente, muito bem mesmo. Eu parabenizo, porque não tenho o que dizer, tá excelente. Muito obrigado. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada, professora Fernanda. Com essa apresentação, nós encerramos a apresentação do dia, né? Todos os banners foram apresentados. Faltaram Newton José da Silva, o número do banner é 166433, levou falta, e o 256, que é o de George Gabriel, também não foi apresentado, certo? Quero agradecer a todos os participantes, agradecer às professoras que contribuíram com esse momento, com essas apresentações, com seus comentários. E agora eu vou disponibilizar a frequência. Se alguma professora quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Quero agradecer a presença das monitoras também, que ajudaram bastante a gente. Eu acredito que teve um aluno que tinha 2 painéis para apresentar, né? Um 66, pela lista que eu recebi, e o 433, além desse, que era o mesmo aluno, o Newton, que não apresentou, e o George 256, não é isso? Exato. Exato, professora. E o 217 foi incluído, que foi o de Pedro Henrique. Certo. Desculpe, mas ele foi incluído ontem. A professora Marília solicitou que incluísse ele nessa sala. Aí a senhora não tinha sido informada antes, né? Então, me desculpe, mas Pedro, ele ficou nessa sala mesmo, certo? Não, sem problemas, a gente avaliou. Agradeço a presença de todos os ouvintes, né? Os alunos novinhos que estão chegando agora, que seja o primeiro trabalho de muitos. Agradeço também a parceria das professoras envolvidas na avaliação. Obrigada a todos. Certo, já estou disponibilizando a frequência, só um momento. Eu queria agradecer também a participação de estar aqui avaliando os trabalhos e também parabenizar a Fernanda, né, pela condução dos trabalhos e parabenizar a todos que apresentaram aqui. Então, próximo seminário não, no próximo simpósio estaremos aqui de novo. Obrigada, professora Cida. Eu queria só tirar uma dúvida com os monitores, que foi uma dúvida que a Ivana levantou aqui. Esses alunos que não apresentaram, a gente não chega a avaliar, né? A gente não chega a negativar a nota, né? A gente só deixa em branco, não é isso? Exato, professora. Só deixa em branco. Tá ok, muito obrigada.